Né? Tá tudo bem. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar aqui o senador Paulo Paim e já parabenizá-lo dele estar aqui continuando nessa casa como senador da República. Sempre uma referência para nós do movimento sindical, do movimento social, em qualquer debate, principalmente que venha contrário aos interesses da sociedade, aos interesses da classe trabalhadora. Cumprimentar aqui todos os componentes dessa mesa e da mesa anterior e das mesas posteriores, que vários companheiros e companheiras do movimento sindical também, dirigentes que eu estou vendo aqui de longe. E eu queria iniciar essa discussão aqui, essa contribuição nesse debate importante sobre mais uma, né? Eu vinha chegando aqui no Senado hoje com o João Domingos da CSPB e dizia: João Domingos, ano novo e velhas lutas, né? Voltamos ao mesmo campo de batalha, que é se contrapor a uma proposta de reforma da Previdência. Inclusive, no Brasil, nós vivemos um ambiente, né, que eu sempre digo o seguinte, de que é descaracterizado o significado da palavra reforma. Ultimamente, no ambiente político brasileiro, as reformas são para destruir, não são porque a gente aprendeu desde criança que reformar uma casa é para melhorar a casa, né? Reformar qualquer coisa é para melhorar. Não, no Brasil virou um significado, principalmente nos últimos anos, quando os governos, os estados se tornaram refém do sistema financeiro nacional e internacional. São reformas que visam exclusivamente retirar a renda, né, da classe trabalhadora, principalmente da classe trabalhadora e transferir para o mercado, para o sistema financeiro. E eu começo aqui essa discussão, essa contribuição, duas manchetes recentes da Folha de São Paulo. Em 20 anos, a proposta da reforma da Previdência tem impacto de 4,5 trilhões. A reforma tira da Constituição regras da Previdência Social. Bem, isso resume o significado dessa proposta, dessa PEC 06. Né? É transferir, né, em pouco tempo, em poucos anos, trilhões de reais, tirando da renda da classe trabalhadora para o sistema financeiro. Esse é o grande objetivo. Né? E até pegando aqui, eu anotei aqui, para não esquecer bem, que eu estou copiando as palavras do doutor Paulo Penteado, aqui do Ministério Público, que ele colocou o seguinte no início de sua fala hoje: a reforma não é para garantir a sustentabilidade do regime, mas para garantir outros interesses. E aqui eu comungo com a ansiedade do senador Paulo Paim no início dessa audiência, de como é que nós vamos dialogar com a sociedade. Eu acho que dialogar com a sociedade é dizer, e didaticamente a gente construir mecanismos para passar para a sociedade que outros interesses são esses. Porque é o grande, né, inclusive a disputa que está se dando nas redes sociais, nas campanhas que o governo já inicia a sinalizar, é colocar para a sociedade o seguinte: bem, nós estamos fazendo essa reforma para garantir a sustentabilidade do sistema, inclusive para garantir as aposentadorias futuras. O que nós temos de estar trabalhando, e isso as entidades sindicais, as centrais sindicais já estão dialogando dioturnamente, é de como desconstruir essa narrativa, essa falsa narrativa. Né? Da questão do déficit, que já foi colocado aqui tecnicamente, que não existe déficit nenhum. Inclusive, senador, por favor. Inclusive, né, um dos encaminhamentos que eu estava pensando aqui, refletindo, né, saiu agora recente, é a cartilha da CPI, da reforma da Previdência, aquela cartilhazinha resumida, que eu acho que é um dos mecanismos que a gente tem de reproduzir, tanto materialmente como nas redes sociais, para ir desconstruindo, né, essa falsa narrativa da necessidade da reforma para garantir a sustentabilidade do sistema, que não tem nada a ver. Claro que é para garantir outros interesses, que não são os interesses da sociedade nem da classe trabalhadora que nós, sindicatos, defendemos. Bem, deixa eu caçar aqui Nós construímos aqui esse roteirozinho para a gente estar dialogando com essa... E parece não estar funcionando? Tá. Dos impactos, né, econômicos e sociais dessa reforma, né? É um ajuste fiscal que impõe mais sacrifício à classe trabalhadora, isso é repetitivo, já foi colocado aqui.
deixa militares para depois e beneficia banqueiros, rentistas e agronegócios exportadores. Inclusive, também para desconstruir a narrativa de combate aos privilégios, porque, inclusive, setores que têm muitos privilégios estão fora da reforma. Né? Classe política, militares, né? A reforma é boa para os outros, para eles não é necessária essa reforma. Né? Praticamente inviabiliza a aposentadoria de milhões de pessoas, rebaixa a curto prazo os benefícios dos aposentados e prejudicará as famílias e o mercado interno. Tá. Meu Deus. Vamos para frente. O impacto da reforma na economia da maioria dos municípios brasileiros. E aqui a gente traz alguns dados, né, para dialogar, inclusive, com os comerciantes e industriais que produzem para o mercado interno, que serão os mais prejudicados com a queda do consumo, especialmente nos pequenos municípios no Brasil. E aqui a gente passa uma série de dados de que, na maioria dos municípios pequenos e médios, né, inclusive os recursos são pagos através dos benefícios sociais do INSS, são maiores do que o Fundo de Participação Municipal, né, os repasses da União e dos Estados para os municípios. Isso terá um impacto arrasador a curto prazo na economia dos estados e principalmente dos municípios brasileiros. Eu acho que é algo que a gente tem de dialogar, né, com essa massa de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras da sociedade em geral, principalmente dos municípios a nível de Brasil. Em cada município, aposentados beneficiados pelo BPC, comerciantes, o povo do campo e da cidade, precisam se unir e dar um arroxo nos deputados e senadores da região. Eu estou botando aqui os senadores também, que é naturalmente os parlamentares que vão fazer essa discussão e utilizar, inclusive, da mesma estratégia. Isso, inclusive, a Central UNT e as outras centrais sindicais têm discutido, que nós vamos desenvolver mecanismo de estar pressionando lá na base eleitoral de cada deputado. E com a mesma expressão, inclusive o mesmo mote que nós utilizamos no ano passado. Se votar a favor dessa reforma, não volta, porque estaremos denunciando que o senhor está cometendo um estelionato eleitoral, que não foi para isso que a sociedade elegeu, para retirar e diminuir a renda da classe trabalhadora. A capitalização e repartição. Também foi muito falado aqui a previsão da substituição do regime de repartição pela capitalização está prevista no artigo 201, né? E é o eixo da reforma que precisa ser derrubado, né? Porque isso é o coração da reforma. Inclusive, eu concordo aqui com alguma parte da fala aqui do João Domingos, e que tem muito bode nessa reforma, que eles colocaram justamente para abrir a negociação. Nós também temos essa posição, a CUT, de que não tem negociação com essa reforma. Nós temos que ser contra essa reforma, porque, inclusive, os bodes que foram colocados é justamente para aprovar o coração. E o coração dessa reforma é justamente a substituição do regime de repartição pelo de capitalização. Colocar a capitalização como alternativa ao invés de complemento a decretar o fim da Previdência Social. Não haverá opção, o trabalhador vai optar pela capitalização ou não será contratado, vai ser um instrumento de pressão e de cooptação e de... em cima do trabalhador. Exemplos de Chile, México, Peru e Colômbia revelam que o regime de capitalização produz exclusão previdenciária, né? O cavalo de Troia vem acompanhado de muitos retrocessos, por isso não basta excluir o artigo 201. O disparo de Bolsonaro e a imagem, né, aliados atinge a maioria do povo brasileiro. De fora, só os de cima e da alta classe média que vive de juros. É preciso dizer que 60% dos trabalhadores urbanos a se aposentarem em 2014, por idade, não se aposentariam se tivesse de cumprir os 20 anos de contribuição. E eu queria aproveitar esse espaço aqui, inclusive, foi passado aqui alguns dados sobre essa questão de expectativa de vida, de média, né? Inclusive, né, uma informação ruim, principalmente para os homens, né? Recentemente, até numa situação que eu estava num velório, conversando com um cardiologista, né, de uma pessoa que tinha morrido nova, um homem, amigo da gente, de 60 anos, e inclusive, ele me fazendo crítica a alguns comportamentos pessoais meus que eu tenho, né? E eu disse, não, mas essa expectativa de vida de 75 anos, ele disse, não. A maioria dos homens no Brasil, Pedro, eles morrem entre 50 e 65 anos. Eu digo, que média é essa de 75? Aí ele disse, não, é a mentira da estatística. São as mulheres que puxam para cima a média. Porque a grande maioria dos homens, eles morrem entre 50 e 65 anos. Essa é a verdade. Inclusive, eles dizem que são dados, né, que se tiver algum médico aqui, é ele que me disse isso, da Associação Nacional de Cardiologia, né,
que a maioria dos homens não passa dos 65, morrem antes dos 65, né? Quer dizer, isso já coloca que a maioria dos homens estão excluídos dessa expectativa de aposentadoria, e no caso do Nordeste a expectativa é bem menor. Inclusive, o próprio hoje presidente eleito Bolsonaro, na época que era candidato, eleitoralmente, para mim um estelionato eleitoral, já colocava que era um crime você querer estipular uma idade mínima de aposentadoria para um homem do Nordeste de 65 anos de idade. Isso está gravado, está nas redes sociais, quando então o deputado federal Jair Bolsonaro era candidato a presidente da República, né? Bem, correndo aqui com o tempo que já está estourando, né? A reforma desmonta o sistema de proteção social, isso já foi dito aqui, né? O objetivo é entregar a previdência aos banqueiros, aumentando a remuneração do capital especulativo, representa enorme retrocesso na garantia das condições mínimas de sobrevivência e na proteção dos trabalhadores e suas famílias, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, exige idade para todos os assegurados, independente das atividades que exerçam, né? E ainda aumenta o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Isso no mercado de trabalho, que nós sabemos em algumas áreas, do nível de rotatividade muito alto, isso também já foi colocado aqui, né? E que para se chegar a 20 anos de contribuição, as pessoas vão ter, literalmente, poucos vão conseguir chegar aos seus 70, 75 anos para ter direito à aposentadoria. Muda a regra do cálculo de benefício e reduz o valor de 60% da média das contribuições. Quem quiser se aposentar com 100% do valor dessa média terá que trabalhar e contribuir por pelo menos 40 anos, né? E uma reforma para os banqueiros. Isso já foi dito, não vou ler aqui tudo, não vou repetir, né? Que é única e exclusivamente, não é para, naturalmente, garantir a sustentabilidade, mas para repassar, inclusive, o que seria a renda da classe trabalhadora e benefícios para os trabalhadores para o sistema financeiro. O governo de banqueiros, né, entra na parte aí dos calotes, dos caloteiros, da sonegação, né, das desonerações, que já foi muito bem colocado aqui hoje também, tecnicamente, por vários expositores, né? E crueldade e insanidade com idosos e pobres, né, o que está colocado, né, nessa proposta de reforma. E algumas propostas que já foram colocadas aqui, jogar duro com os sonegadores, só isso já seria uma reforma importante, né? E que fica aqui uma conclamação: divulgue a lista dos maiores devedores da Previdência, muitos ficarão surpresos, né, se isso for realmente divulgado e a gente conseguir mecanismos que coloquem isso para a massa da sociedade, né? E, para concluir, né, dizer que a Central Única dos Trabalhadores com as demais centrais, nós fizemos uma assembleia na Praça da Sé no último dia 20, onde nós já saímos com um calendário de mobilização, inclusive, para estar levando esse debate lá para a base, né, do país, para os municípios, para os estados, para os municípios, para os trabalhadores, inclusive utilizando, né, a discussão que nós fizemos na luta contra a reforma proposta pelo Temer, de que, se botar para votar, o Brasil vai parar. Essa é a construção que nós, juntamente com as demais centrais, estamos trabalhando nesse momento, tentando levar esse debate que nós estamos fazendo aqui para toda a classe trabalhadora e para toda a sociedade, conscientizando de que o que estão propondo não é para assegurar a sustentabilidade do sistema, mas única e exclusivamente, né, para garantir, né, privilégios, né, ao contrário da narrativa que eles estão fazendo, como também para transferir renda da classe trabalhadora para o sistema financeiro nacional e internacional. Era esses elementos que a gente ia colocar aqui para o debate, contribuir e colocar aqui a central à disposição e junto com os demais movimentos nessa luta importante que nós temos aí para o próximo período. Obrigado e boa sorte para todos nós. Esse foi Pedro Armengol.